E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo aí, cara. Vídeo tarde pra caramba. Mas vamos que vamos, né? Eu tô meio assustado, cara. Realmente eu tô meio assustado com essa repercussão toda aí do caso do Luigi, da nota do Palmeiras, até aí tudo bem, cara. Mas aí agora tem uma declaração aqui do presidente da Federação Uruguaia, velho. Nada a ver, velho. Tipo assim, fiquei, hã? A galera que é do Rio de Janeiro aí vai poder me ajudar melhor aí nos comentários. Mas antes a gente já chega lá, vamos falar aí sobre o Leão lá do México que foi excluído do Mundial da FIFA, né? Esses caras foram excluídos por quê? Porque tem dois times do México do mesmo dono. O Pachuca, né, que machucou o Botafogo, e este Leão. E aí não pode, e a FIFA excluiu o Leão, né? É uma pena, né? Os caras devem ter ficado frustrados. Imagina os jogadores do Leão, né, que na esperança de jogar futebol lá no Mundial tal, e não pode jogar mais. Mas aí tem se você pensar bem, para e pensa. Se os dois vão jogar um contra o outro. Você imagina aí tipo, a possibilidade do dono falar, não, não quero que o Leão ganhe, não, eu quero que o Pachuca ganhe. Então, por favor, ó, sabe, é uma coisa assim que pode acontecer. A gente acha que é uma fantasia isso, mas não, velho. O dono manda. Se ele quiser falar que ele quer que o outro ganhe, aí os caras vão ir contra o cara, o dono do time? Não vão, cara. Então, eu acho que deve ser por isso que a FIFA, um dos motivos que tem essa regra, né? É bem possível um tipo de coisa dessa acontecer, né? Ainda mais tratando-se quando tem o dono da empresa. Imagina, tem duas empresas, as duas entram numa concorrência. O dono vai determinar qual que vai ganhar a concorrência. É assim por diante, né? Vamos lá, né? E o Flamengo, a torcida do Flamengo aí, brava, né? Porque o Gerson foi substituído no primeiro tempo da vitória do Brasil lá contra a Colômbia. Vitória, a gente fala vitória como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Olha, joguinho foda, velho. Né? Então o Gerson se machucou, mas parece que não houve lesão, mas mesmo assim foi cortado. Aí preocupando aí a torcida do Flamengo. E a galera já se manifestou aí nas redes sociais, bem nervosa com o assunto. E também o Arrascaeta, velho. O Arrascaeta parece que o negócio é um pouco mais grave. Segundo a reportagem aqui do UOL, ele saiu colocando a mão na virilha e passou aquele sprayzinho no local. Então, não sei, né? Vamos ver como é que vai chegar o Arrascaeta no Flamengo aí, né, cara? Lembrando que começando Campeonato Brasileiro, aí Copa do Brasil e assim por diante. Libertadores, imagina. Vocês imaginam o Flamengo perdendo aí um dos dois principais jogadores no começo aí de Libertadores e Brasileirão? É uma sacanagem, né? Para as seleções, né? Aí a galera vai ficar com mais raiva da data FIFA ainda. Mas a galera ficou animada, talvez, né? E dá um medinho também do cara machucar, né? A torcida. É o Wesley, né? O Wesley entrou na seleção brasileira e mudou o jogo praticamente. Mudou a forma dos caras estavam jogando ali, velho. O cara mostrou raça, vontade, técnica e, força, né? O rapaz tá voando, né? E não adianta falar que é só no Flamengo. Na seleção também entrou e fez tudo, cara. Muito boa a estreia do Wesley na seleção. Agora, o que não dá pra entender é o Dorival Júnior colocar o Wesley no banco no jogo contra a Argentina. Meu Deus do céu, já bota o cara pra jogar. Se o titular não tava bem, o Wesley entrou e melhorou o time, qual que é o motivo do Dorival querer manter o Wesley no banco, cara? Entendeu? Claro, pra torcida do Flamengo é melhor que é menos risco, né? De machucar, né? Mas pensando em seleção brasileira, jogar contra a Argentina, não dá pra entender como é que você vai deixar um cara que não jogou bem o primeiro jogo contra a Colômbia, vai jogar contra a Argentina. E o cara que jogou bem, entrou no jogo, jogou bem, fez de tudo, ir pro banco de novo. Sinceramente, cara, não entendo esses técnicos, mano. Ainda mais que tem um levantamento aqui, o seguinte, ó. O Wesley acertou 92% dos passes, velho. Isso é muito alto. 11 de 12, ou seja, quase tudo, 92%, porra, 8% mais. 8% foi um passe só que ele errou.
Ele deu 2 passes decisivos, ganhou todos os 6 duelos disputados, né? Então é o líder do time no quesito. E olha que jogou só 25 minutos, né? Além disso, ele teve 3 desarmes, sofreu 2 faltas. E de acordo com o SofaScore, né, que dá nota, a nota dele foi de 7,5. Praticamente a mais alta do Brasil, né? E vai ficar no banco no próximo jogo. Ei, Dorival, mas é ruim esse Dorival, hein? Pelo amor de Deus. Olha, esse time só ganha alguma coisa porque eu acho que tem uma mobilização de jogadores aí. E se o Brasil ganhar, por acaso for pra Copa e ganhar, olha, pode ter certeza. É uma mobilização dos jogadores, cara. Porque é a mesma coisa da Argentina, que aquele Scaloni lá também é um cara que sobrou lá. Ninguém queria pegar a Argentina, entrou o Scaloni e foi campeão do mundo, né? Mas por quê? Teve um pacto entre os jogadores aí. E o Brasil vai ter que ser assim, porque se depender do técnico, nós estamos ferrados. Bom lá. O Flamengo tá para construir o seu estádio. Aí houve toda uma polêmica aí que o Landim falou que ia gastar 1,9 bilhões, né? 1,9 bilhão, né? Falando certo. Aí vem o BAP, manda refazer todos os cálculos tal, e chega-se à conclusão de que não vai custar menos que 3 bilhões de reais. Essa que é a conclusão. E aí também deixa bem claro que antes de, tipo assim, em 2029 não vai ter como. Vai ser depois. Provavelmente em 2031 fica pronto o estádio. Porque não sabe ainda qual que vai ser, como pagar. Ele diz que não quer comprometer o time, não quer comprometer a esportividade, vai buscar verba em outras formas, né? O Landim tinha proposto adiantar receita de naming rights, essas coisas todas, né? Que eu acho que é viável para você construir, para ficar só seu o estádio. Mas o BAP tem outro projeto. A Prefeitura do Rio tá achando que o BAP tá só enrolando e que não quer construir estádio nada. Essa é o que tá no Coluna do Fla aqui. Bem assim tá escrito, ó. Por outro lado, a Prefeitura do Rio de Janeiro não está agradada com as movimentações feitas pelo presidente BAP. Porque a Prefeitura entende que o BAP não quer apenas adiar a inauguração do estádio, mas sim arranjar pretextos para não construir a nova casa do Flamengo. Eles possuem aí reuniões agendadas para os próximos dias para definir os novos prazos da construção do estádio. Tá? É o que está aqui. Você acha o quê? Acha que o BAP só vai adiar ou o BAP vai enrolar para não construir? Porque desde que começou essa história de construção, ele já falava que ele era contra, né? Era bem claro, ele era contra. Aí depois, quando ele virou candidato, aí ele já começou a mudar o discurso. Não, vamos ver, vamos construir sim, vamos fazer um estudo. Fez o estudo agora. O estudo, segundo ele, 3 bilhões de reais. E aí, grana para construir, sem depredar aí a parte esportiva do clube, vai ter que fazer de outro jeito, né? Não vai se comprometer. Então, como é que vai ser feito? Mas aí, uma coisa que ele falava muito, quando ele era candidato, era a questão de que o CEO do Google lá, que é um dos vice-presidentes dele lá, sei lá, uns diretores dele, ia trazer receitas, ia elevar o faturamento do Flamengo para 5 bilhões. Não falou mais nisso, né? Vocês ouviram falar desses 5 bilhões depois que ele foi eleito? Ó, quietinho, né? O cara para se eleger, né? No caso dele, para se eleger, fala tudo, né? Faz tudo, né? Fazer o quê? Voltando a falar do Gerson, mas agora sobre a questão da renovação de contrato dele. O Flamengo mandou uma renovação. No Gávea News aqui está mais ou menos detalhando o que é essa negociação. Segundo o que está revelando aqui, é que ele teria um aumento salarial de em torno de 50%, e que o salário dele ia ficar em torno de 1,5 milhão, sendo o mais bem pago daí do elenco do Flamengo, tá? Porém, o grande problema até agora é o pai do Gerson,
o tal do Marcão, pai do Gerson, que tá enrolando. E o BAP até fez uma ironia, brincando, né, cara? Brincando sobre isso, dizendo que o atleta Marcão não aceitou a oferta ainda. O atleta Gerson parece que ficou, gostou da oferta, mas o atleta Marcão não. Tirou o maior sarro no cara, velho. Meu Deus do céu. Então tá esse embrolho aí. Mas, né, porra, vai ter esse aumento aí de salarial de 50%, que é bastante. E ainda mais uma extensão do contrato até 2030, 29 ou 30. Pô, tá bom demais, né? Tá bom demais, né? Vamos ver. Mas aquele negócio, né? Que o Marcão cuida dos interesses do filho dele. Não tenho dúvida disso. Pensa nele também, né? E aí, se tem uma proposta de fora do país para ganhar mais, é óbvio que ele vai usar isso aí para negociar, não tenho dúvida. Beleza? Vamos ver, né? O que você acha dessa renovação aí? Sai ou não sai? Eu acho que sai, né? Agora conseguiu o que ele queria aí, né? A não ser se o atleta Marcão achar que dá para ganhar mais. Vamos que vamos. Cara, e o que me assustou, de novo, né? Vamos voltar àquele assunto do começo do vídeo, que é a questão lá do Luigi, do Palmeiras, da Leila Pereira. Aí o Flamengo não assinou a nota. Beleza, passou isso e tal. O fato é que agora tá tendo uns desdobramentos aí na América do Sul toda, né? Porque aonde jogador brasileiro vai é insultado. No caso do Luigi, que ele ficou muito ofendido, foi que além de xingarem ele de macaco, os caras cuspiram nele, cara. Foi uma coisa muito nojenta mesmo, né? Vamos falar a verdade, né? Uma coisa humilhante, né? É a coisa mais absurda, mais feia do mundo. Eu acho muito feio mesmo, cara. Você humilhar alguém, você, cara, dizer que você é superior a alguém, rebaixar uma pessoa, cara. É um absurdo. Mas vamos lá, né? É foda. Isso é muito chato. Mas, cara, o que me assustou foi essa declaração aqui do presidente da federação lá do Uruguai, cara. Entendeu? Ai, meu, ex-vice-presidente, né? Eduardo Ache. Ele, segundo o Gavia News aqui, ele colocou panos quentes nas acusações aí do racismo, né? E que o Domingos, né, o presidente lá da Conmebol, recebeu após comparar a Libertadores com o Tarzan sem chita. Ele ainda apontou que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, não pode falar nada sobre o assunto. Ela é a última pessoa que pode falar sobre isso, porque os uruguaios estão sofrendo no Brasil xenofobia. Que no Brasil os uruguaios estão sofrendo isso, né, cara? E ele falou assim, a única que não pode falar sobre isso é a Leila. Mas por que, cara, a Leila não pode falar? Pô, o episódio que aconteceu com os uruguaios lá foi no jogo contra o Fluminense na Libertadores, no Rio de Janeiro. O que tem a ver com a Leila, que é presidente do Palmeiras em São Paulo, velho? Nem tava no jogo. Eu não entendi, cara. Sinceramente, né? Ele disse que existe uma diferença no tratamento dado aos torcedores nos confrontos nos dois países. Ele falou que as declarações da Leila são perigosas e devem incentivar confrontos entre uruguaios e brasileiros. Não entendi. O negócio foi lá no Paraguai. Concorda? Foi no Paraguai. O jogo, o Cerro Porteño é Paraguai. Ela não falou. A única coisa que ela falou é que os clubes brasileiros deviam abandonar a Conmebol e ir para a CONCACAF. Mas falou isso na hora da raiva. Sabe que isso não é possível, né? Eu imagino que isso não é possível. Mas aí o cara comparar, pegar o episódio que aconteceu no Rio de Janeiro ao episódio que aconteceu com o Luigi no Paraguai, não tem nada a ver, cara. São duas coisas diferentes. E outra, né? A realidade do que aconteceu no Rio, pelo que a gente sabe aqui no Brasil, é que os caras ficaram loucos lá no Rio de Janeiro. Começaram batendo nas pessoas na rua, a provocar, a atacar os quiosques. Daí a PM veio, interferiu e prendeu um monte de gente. Só que lá no Uruguai, lá em uns outros lugares da América do Sul, se vendeu que foi a polícia que chegou batendo nos caras sem motivo nenhum. Foi isso que estão divulgando aqui, lá no Uruguai. Eles acreditam nisso. Porque foi essa a versão que chegou para eles. Então, cara, assim, não dá para entender também. Tudo bem se eles acham que foi isso, né? Que foi a polícia que chegou batendo, porque tem esse histórico mesmo, né? Mas neste caso, pelo que a gente viu, que foi bem noticiado pela imprensa brasileira, que a nossa imprensa, geralmente, quando a polícia bate, ela vai lá e fala, a verdade é, a polícia bateu, a polícia chegou batendo.
Isso eu sempre vejo isso às vezes na televisão. Agora, desta vez não, os caras foram lá, começaram a bater em todo mundo, começou a sair nas redes sociais antes de estourar o negócio, que os caras estavam batendo nas pessoas na rua lá, aleatoriamente, estavam brigando aleatoriamente com as pessoas, e aí que a polícia veio. E aí os caras acham que não aconteceu. São tudo santinho no Rio de Janeiro. Foram lá, se reuniram ali, beberam pra caramba, e ficaram tudo de boa. Ah, faz-me um favor, né, cara? Aí o cara agora bota essa questão do que aconteceu na Libertadores do ano passado com a questão do Luiz. Cara, nada a ver, cara. Você vê como esses caras, cara, eles não estão nem aí pra essa questão, né, que aconteceu, que acontece direto com os jogadores brasileiros. Eles não estão nem aí. Eles acham que isso aí é mimimi dos brasileiros. Isso é mimimi dos brasileiros, cara. Meu Deus do céu, não dá pra entender. Aí, cara, ele falou assim, há um movimento de clubes que inclui o Nacional do Uruguai. Temos que fazer o Brasil sentir que está passando dos limites. Se os brasileiros querem ir para a CONCACAF, que vão. Mano do céu, que absurdo, velho, cara. Eles estão se movimentando para boicotar os times brasileiros e sugeriu se eles querem ir para a CONCACAF, que vão. Será? Eles vão fazer o quê? Vai ter jogo contra os times brasileiros e eles não vão jogar? Não sair de campo? Meu, olha a reação que os caras estão tendo aos crimes que eles estão cometendo, cara. Eles estão cometendo os crimes, eles estão fazendo o que fazem com os times brasileiros, com os jogadores brasileiros, e agora estão se achando vítima. São vítima agora, eles estão certos. Ah, cara, sinceramente, eu fico assustado com essas coisas, velho. Eu fico assustado, eu consigo não entender, cara. Não consigo entender. De boa. Sinceramente. Eu sei que tem gente que vai comentar aí, me criticar, que já me criticaram em outro vídeo, tá? Que eu acho um absurdo, né? A pessoa concordar com o que aconteceu lá, sabe? Eu acho um absurdo. A pessoa que concordar com aquilo, pra mim, tá sendo igual, os caras que fizeram com aquilo com o Luiz, na boa. Pensa igual e é igual. Na boa. Que acha que isso é mimimi, é brincadeira, velho. É um absurdo, tá? É um crime. Isso é crime no mundo inteiro. É claro que não há legislação em um país ou outro, mas isso vai acabar virando, eu acho que é muito é muito feio, cara, sabe? É muito nojento esse tipo de coisa, cara. É nojento você humilhar uma pessoa dessa forma. Nojento. Viu? Humilhar uma pessoa de qualquer forma é nojento. E dessa forma, pior ainda, cara. Pior ainda. Meu Deus do céu. Desculpa aí se você me excedi aqui, mas não dá pra entender. Esse dirigente uruguaio aí é um coitado, velho. Tipo assim, um idiota completo, um imbecil, sei lá. Desculpa a palavra, mas é bem isso que eu penso desse tipo de gente, tá? Vamos que vamos. No mais tranquilo, peço a todos que se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Comente, tá? Comente com respeito e vamos que vamos. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.